Alô Brasil, TV Arte Multicultural com vocês. Hoje é dia 29 de agosto de 2017. Nós estamos na casa de Eliezer Teixeira, cantador, aboiador, violeiro, compositor e parceiro musical de Vidal França. É um prazer imenso falar com Eliezer Teixeira. Eliezer Teixeira, fala um pouquinho da violinha para nós. Esta bichinha aqui, como todas as minhas outras 4, no total são 5, todas elas têm uma história, né? A mais velha chama-se Maria do Céu. É uma viola meia regra, tem mais de 120 anos por aí. A segunda, que é esta daqui, tem uns 35 ou 40 anos, ela é Maria Xadrez. Maria Xadrez. Xadrez, né? Por quê? Porque ela é a última série da fabricação do São Antônio Vieira. São Antônio Vieira era pai da dupla Vieira e Vieirinha. E ela ainda foi da série que era feita lá no Jardim Brasil, em Guarulhos. Logo em seguida, após a morte dele, a fábrica mudou para Votuporanga, né? Então tem a última série, esta daqui é a última série ainda feita pelo São Antônio Vieira, que era o pai da Vieira. Inclusive, quando começou o programa Viola Minha Viola, na época, né, começo dos anos 80, no palco ficava uma xadrez assim em pé, entendeu? E no final do programa era só piada para o público. Eu me lembro como se fosse hoje. Então, essa aqui é a Maria Xadrez. E ela é bonitinha, né? E como toda mulher, a gente sempre chega atrasado aos eventos, que a mulher só sai de casa depois de se arrumar direitinho. Principalmente pentear os cabelos, né? Então, os cabelinhos dela aqui se compõem de 6 fios, né? Ou 6 fitas, que são as fitas que os foliões de reis do norte de Minas usam, né? Cada uma tem um significado. A primeira fita que nós usamos é a fita branca. A fita branca, ela simboliza a paz, ou o Divino Espírito Santo. Depois, em seguida, tem 2 fitas que formam o casal, que é a fita cor-de-rosa e a fita azul. A fita cor-de-rosa, ela simboliza São José, e a azul simboliza Nossa Senhora, ou seja, o casal que são os pais do menino Jesus. E as próximas 3 fitas são justamente os 3 presentes que os magos do Oriente levaram ao menino Jesus. O mago que chega primeiro é o negro, Shão-Rei Melchor. Ele leva a fita amarela, que simboliza o ouro, presente digno ao rei. O que chega em segundo lugar é o rei mais velho, é o Gaspar. Ele leva a fita vermelha, que representa o incenso, o símbolo da purificação. E por último, a terceira fita simboliza a mirra, que é a fita verde, que é o rei Baltazar, que é o rei mais novo, chamado em algumas regiões de rapazinho. E a mirra, ela é uma substância química, medicinal, odorífica e tônica, que representa o dissabor da vida. Ou seja, o menino Jesus já estava prescrito que passaria pelo que ele passou. Então, apresento aqui a Maria Xadrez, minha companheirinha, e com seu penteado. Que legal! E há quanto tempo você está na pesquisa musical, cultural? Olha, Nicanor, a minha pesquisa musical começou, eu estou com 66 anos, na boca da espera do 67, que está para chegar aí daqui uns 15, um mês e meio. Ah, sei. E eu garanto para você que nesses 67 anos, posso afirmar que tem mais de 60 anos que eu estou na estrada da música. Porque na minha terra, no sertão das Alagoas, criança com 7, 8 anos, tem uma lida. Então eu
aos 7, 8 anos, 9 anos, eu já levava gado do curral, após a retirada do leite, já levava gado para a invernada. Qualquer criança pode fazer isso, porque o gado, você solta ele na estrada e vai embora. Você simplesmente vai abrindo porteira e fechando porteira. Não é nem a porteira, é cancela. Tá? Lá para nós sertanejo, porteira é aquela que puxa o pau assim, a cancela é que bate, pá! Então eu ia abrindo as cancelas para o gado passar. Né? Levava ele uma meia légua adiante, né? Para quem não sabe, meia légua são 3 km e 300 metros. Né? Levava uma légua, meia légua adiante, lá soltava na invernada e à tardezinha os vaqueiros iam buscar. Aí já não trabalho mais de sair pegando uma res desgarrada e tal, era mais, aí criança já não daria para fazer. Mas simplesmente levar na estrada e trazer de volta, né, dava para fazer, isso eu já fazia. E com isso, né, eu fazia sempre a boianda, porque meu pai era celeiro, confeccionava celas, arreios para animais, e a minha casa era frequentada por vaqueiros que vinham encomendar essas celas, esses arreios. Arreios para vaquejada, que é um tipo de arreio, um arreio para pega de boi no campo, que já é um outro tipo de arreio para trabalho, né? Trabalho de vaqueiro já era um outro tipo de arreio, né? No caso do trabalho, ele já tinha que ir com toda a indumentária, com o gibão, com as perneiras, né? Então tinha todo esse processo, e ao eles virem, quando era para as vaquejadas, ou para pega de boi no campo, os vaqueiros vinham já preparados com os cavalos que iam fazer esse tipo de esporte, digamos assim. E meu pai fazia essas celas e ele experimentava essas celas nos animais. E depois que meu pai morreu, meu primo ficou nessa casa que nós vendemos para meu tio e ele continuou fazendo o mesmo trabalho do meu pai. Então, mesmo após a morte do meu pai, eu continuei ainda vivenciando isso com o meu primo, confeccionando esses arreios para esses vaqueiros. E esse meu primo tinha duas irmãs, né, minhas duas primas. E os vaqueiros vinham lá encomendar as celas e namorar minhas primas. Né? Então tinha os aboios, ele riscava os cavalos lá na frente, empinava os cavalos, fazia aquilo bonito. E, por exemplo, tem uma tatuada que ele chega lá e a prima faz assim, ela estava noiva, né? Então a aliança dela fica à vista dele. Então ele faz um aboio assim, menina, você é noiva, não tenha compaixão, tire a aliança do dedo na corrida de Mourão, namore Eliezer Teixeira, rapaz de bom coração. Então foi esse mundo que eu fui criado, entendeu? Então minha pesquisa musical começou aos 7, 8 anos, enfim. Falando nisso, você chegou a escrever livros sobre essa tua experiência, né, a tua vivência, né? Sim, e escrever qualquer um pode escrever, simplesmente eu tive o dom de Deus, né, de conseguir passar isso para a caneta, né? Tanto é que o meu primeiro livro, chama-se Prosa e Cantoria, eu fiquei meio inseguro, né, se eu realmente deveria fazer um livro. Aí eu peguei na época, eu sempre tomei cuidado com meus trabalhos, de serem bem incorporados, bem vestidos. Então sempre peguei, graças a Deus, os melhores músicos, os melhores estúdios, e no caso do livro eu peguei a melhor revisora da época, que é a Jandira Lobo. Jandira Lobo, só para o Congresso Nacional, ela trabalhou 40 anos. Ela fez a revisão, por muitos anos, da revista do Instituto Histórico e Geográfico da USP. Ela fez a revisão do reitor da FAAP. Então, uma mulher fantástica. E peguei e levei para ela meu livro, assim, ela cobrava muito caro na época, né? E eu falei com ela assim, olha, eu não tenho condições, mas eu gostaria que a gente conversar e tal. E ao ler a dissertação, né, que eu mandei antes de concluir o trabalho, para fazer a revisão, aí ela cobrava na época, ela me cobrou 10% do valor que ela cobrava dos demais, né, que ela fazia mais trabalhos para alunos de faculdade também, de tese, de conclusão de curso e tal. Aí eu expliquei para ela, falei, eu não sou escritor, né? Eu fiz um resumo assim, de uma pesquisa. Sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu assim, não, o senhor é um escritor, o senhor tem a obrigação de saber
o português corretamente. Essa obrigação é minha, revisora, entendeu? Aí a partir daí eu fiquei atrevido, então sou escritor. Que beleza. Então eu escrevi o Prosa e Cantoria em 2004 e escrevi o Páginas Folheadas, que eu lancei em 2010. Então são 2 livros, um dividido numa trajetória assim, de vida mesmo, né? Desde o Nordeste, nas Alagoas, como as primeiras cantigas de aboios, as primeiras cantigas de Guerreiro Alagoano, que é uma manifestação do alto natalino, e as toadas de gado, que é uma coisa que eu gosto muito, que é em terça e quinta, que é bem diferente do aboio, mas está bem nessa vivência do vaqueiro. Depois eu passei, vindo para São Paulo, aí eu virei um paulistano, cantando as coisas da moda aí de Roberto Carlos, mas logo fui despertado assistindo um programa de Inesita Barroso, né, onde ela lançava um disco chamado Vamos Falar de Brasil. E ela estava fazendo uma entrevista no estúdio, porém quando ela tocava o violão, assim, ela ficava numa cancela. Aquela cancela já me lembrou o Nordeste. Era uma estrada assim, no final da estrada tinha uma cancela, e ali em cima da cancela, como se ela estivesse assim, né, como eu estou aqui no sofá, só que numa cancela e tocando violão e cantando lindissimamente assim. E quando voltava para o estúdio é que fazia a entrevista, né? E uma das perguntas, a menina perguntou para ela assim, isso nos anos 65, 66, por aí, perguntou: Inesita, e o que você acha de Roberto Carlos? Roberto Carlos era meu ídolo, né? Como era todo mundo, entendeu? Eu estava já cabeludo, usando salto carpete, enfim, né? E com violão, com aquelas coisas de Roberto Carlos. O disco dela chamava-se Vamos Falar de Brasil. Foi a resposta dela: vamos falar de Brasil? Foi daí que me despertou. Foi o que eu estou fazendo, cantando essas coisas, sendo que eu sou um alagoano, meus aboios, meus guerreiros, minhas toadas de gado. Então foi a partir daí que eu abracei essa coisa de despertar, que eu já estava fazendo música desde meus 7, 8 anos, que de repente a coisa, eu tinha corri o risco de jogar isso fora. Aí voltei espiritualmente, mentalmente, para o Nordeste através desse alerta de Inesita Barroso. Né? E, maravilha. coincidentemente, né, mais tarde, pisei em palco com a Inesita Barroso durante mais de 200 espetáculos. Ela me assinou no primeiro LP do bando, me assinou no meu primeiro disco e assinou também no meu primeiro livro. A minha madrinha. Que maravilha, né? Então, falando nisso, você falou do Bando Flor do Mato. Os teus livros podem ser encontrados onde? Comigo, mas assim, através do site www.eliezerteixeira.com.br. Lá tem um link que chama-se Lojinha. Entrando neste link, a livraria, a editora Scorpete, que tem à disposição, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro se encontra na loja do Museu Edson Carneiro, né? Em Minas você encontra na Discoplay, livros e disco, em Belo Horizonte, e encontra em Sete Lagoas, na Opti, né? No Nordeste encontra no Museu Termandrão e assim por diante, nos lugares. Mas agora você pode localizar, caso não consiga, nesses outros lugares, através do site na lojinha. Na Livraria Cultura também, na Paulista tem. Tá. E como é que chama os CDs que você gravou? O primeiro, que é o filhinho mais velho, Encantos Brasileiros, né? É uma tríade da palavra. Encantos, né? Que eu falo, em cada canto deste país há um canto para encantar o mundo inteiro. Então é o canto da cantoria, o canto do lugar e o canto do encanto, né? Então aqui, os Encantos Brasileiros. O segundo, que eu lancei em 98. O segundo chama-se Catador de Sementes. Uma palavra composta, catador de sementes. Que é um álbum duplo, tem inclusive um livreto explicando todos os temas que eu gravei. E aí eu faço uma síntese assim, de toda a minha pesquisa. Começo com arroz em Alagoas, passo por Folia de Reis, passo por Congado, passo por Capinha de Roça, passo por Batuque, enfim, tem uma trajetória das minhas pesquisas e depois concluindo com algumas músicas de minha autoria e uma música do Fernando Lona que chama Cidadão do Mundo.
E o terceiro disco, que agora que está para sair, não, o terceiro disco na realidade é o Cantos Religiosos e Cantigas de Roda. Cantos Religiosos e Cantigas de Roda, que eu fiz com o grupo Cantadeira de Souza, né, através da Funarte. E agora estou fazendo o Calunguinha, né, que está para sair aí, e chama-se Cantoria Ibirapitanga. Cantoria Ibirapitanga, a palavra Ibirapitanga é Ibirá, madeira, pitanga vermelha. Ou seja, a madeira vermelha, que é como os índios tupi-guaranis chamam o pau-brasil. E o pau-brasil é a madeira ideal para a produção de arco para os instrumentos de corda. Violão, violoncelo, violino, viola da gamba, viola de braço, enfim. Aí eu achei por bem, como no disco só uso a minha viola, e violino e cello, né? Aí coloquei Cantoria Ibirapitanga, né? Ou seja, a cantoria junto com os arranjos e regências para os instrumentos de arco, que é o cello e o violino. Que, aliás, os arranjos e as regências eu incumbi ao parceiro, assim, fantástico, que me deu tantas dicas, inclusive ele que me ensinou a fazer isso na viola, né? Pegar uma viola com a afinação portuguesa, lá, ré, sol, si, e brincar com ela. Ele que falou que eu podia fazer isso. Então, a partir daí, eu comecei a ficar mais atrevido ainda, né? Além de cantador. Não sou um violeiro, mas sou um tocador de viola, né? E ele me deu essa liberdade e me avaliou, que é o maestro Vidal França, que faz os arranjos para o meu Calunguinha, né? Que é o filho mais novo, que está no pré, mas se Deus quiser mais um mês aí, a gente está com ele em mãos. E além disso, tem meus dois livros, né? Que é o primeiro, Prosa e Cantoria, que eu lancei em 2004, e o segundo, Páginas Folheadas, que eu lancei em 2010. Todos esses trabalhos eu sempre tomei muito cuidado de pedir para que fosse avaliado por alguém da área, né? O primeiro disco, como já falei, Inesita Barroso. O segundo disco, como era um trabalho mais voltado para a pesquisa de várias regiões, então eu peguei pesquisadores de cada uma das regiões e de cada uma das áreas. São 4 que aprecia. No caso das Alagoas, eu peguei Anilson França, que na época ele era secretário de Cultura do Estado das Alagoas, presidente da Comissão Comissão Alagoana de Folclore e da ASFOPOL, que é a Associação dos Folgueiros Populares de Alagoas. Ele que escreve por Alagoas. Peguei Carlos Felipe, que eu conheci assim como o pai da cultura mineira, foi jornalista do Estado de Minas por mais de 60 anos, e uma figura fantástica, assim, conhece como ninguém a cultura mineira. Aí ele escreveu por Minas. Aqui em São Paulo eu peguei a musicóloga, etnóloga, cantora lírica, mezzo-soprano, Ana Maria Kiefer. E na área assim, da antropologia eu peguei o professor da ECA, né, e do Mackenzie e da PUC, Sérgio Baia. Então foi assim, super avaliado. E no caso do livro, o primeiro livro também foi Inesita Barroso, e a coordenadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é o órgão do IFAM, que é da Funarte, que é a Cláudia Márcia Ferreira. E no segundo livro eu peguei também um leque de pessoas, né? Peguei o Rodolfo Nani, que é o cineasta mais antigo do Brasil em vida, está com 94 anos e não está em atividade ainda. Peguei o próprio Byron para novamente endossar desta vez o livro, outra vez foi o disco, né? E peguei a Consuelo de Paula para fazer um trabalho, uma visão assim literária do ponto de vista de uma compositora, de uma cantora, enfim, de uma pessoa ligada já ao folclore. E agora o próximo, que é o Calunguinha, que está para sair, que é o Cantoria Ibirapitanga, eu peguei uma pessoa da Academia Brasileira de Música, que é também uma indianista, fez vários trabalhos com índios, inclusive um disco belíssimo, que são 3 discos dos povos Timbira. Tem várias músicas gravadas por músicos, por orquestras de vários países da Europa, dos Estados Unidos, e que é Kiusa 7. Então quem está endossando, apresentando esse próximo trabalho, que é o Cantoria Ibirapitanga, é Kiusa 7. E com a participação de feras, né? Tem a Vozes Búlgaras, que são 6 mulheres, e além de ser 6 mulheres, ainda tem mais uma cantora,
que é a Priscila Magela, para completar 7 mulheres, que é uma faixa que é um congado. Tem Mazé Pinheiro, que faz uma música minha em alusão à minha infância, né, que é a voz dela com cello e violino. Tem o Madrigal do Fraga. Fraga foi o nosso maestro no Bando Flor do Mapa, né? O Madrigal do Fraga é uma música que eu fiz para Jaguariúna, que é a cidade que ele está morando há mais de 30 anos, e eu faço só a capela com a participação do Madrigal do Fraga. E o resto, assim, é eu, minha viola e Deus.